Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para a segunda parte da nossa aula sobre o iluminismo, né? Então nós vimos na aula passada, né, que o século XVIII ele vai ser representado, né, como o século das luzes, né? Então haverá muitas mudanças no plano político, há uma contestação muito grande sobre o poder dos reis, né? Nós vimos lá aquela questão dos grandes filósofos, Rousseau, Montesquieu, entre vários outros. E aí hoje nós vamos ver o reflexo econômico, né, dessas novas ideias, o reflexo econômico desse século das luzes. Vamos lá. O iluminismo, o liberalismo econômico. O que significa isso? Liberalismo econômico. Então é algo liberal. Então liberal vem de livre, né? De liberdade. Então uma economia livre. Então a gente tem que pensar assim, uma economia livre, mas livre em relação a quê? Vem aqui comigo. O liberalismo econômico era contrário às práticas econômicas do antigo regime. Que antigo regime? O absolutismo. Então, da mesma maneira que aqueles filósofos vão se contrapor ao absolutismo, alguns pregando a república, como Rousseau, né? Outros querendo apenas a divisão do poder, como Montesquieu, né? Ele até aceitava uma monarquia desde que ela dividisse o poder com outros representantes da sociedade. Tá bom? Então, isso era o antigo regime. E quais eram as práticas econômicas que atuavam durante o antigo regime? O antigo regime era o mercantilismo. E uma das características do mercantilismo era a intervenção do Estado na economia. Então o Estado criava barreiras para proteger o seu mercado. Então não havia a livre circulação de mercadorias entre os estados. Então eu criava barreiras por meio da alfândega, taxando produtos de países concorrentes, para fortalecer o meu mercado interno. Era o protecionismo. Então eu protegia o meu mercado. Eu criava regras. Essa é uma característica. Uma outra característica muito marcante do mercantilismo é que a riqueza de uma nação era calculada pela quantidade de metais preciosos que essa nação poderia ter acumulado. Então era o metalismo. Então lembrando, nós viemos de um momento das grandes navegações, né, com a conquista do território americano, e nós sabemos que foi escoado das Américas para a Europa uma grande quantidade de metais preciosos, de pedras preciosas também, mas principalmente ouro e prata, que faziam a riqueza dessas nações. Os economistas que vão surgir, né, os filósofos, né, que seria o mais acertado, que vão surgir, que aí sim vão dar origem à economia, aos economistas, esses filósofos do século XVIII, eles vão notar que isso é uma maneira artificial de se acumular riquezas. Porque eu não estou gerando nada, eu não estou produzindo, eu não estou criando, eu não estou produzindo nada. Eu apenas estou explorando um recurso de um determinado território e com o tempo esse recurso vai se esgotar. Então, eles vão analisar que a riqueza de uma nação deveria vir e deveria se basear de um outro meio. Tá bom até aqui?
Então vamos lá. Então eles vão questionar. Então falou de liberalismo econômico, nós temos que ter em mente que essa é uma ideia contrária ao mercantilismo. Por quê? O mercantilismo, nós temos uma forte presença do Estado nas ações econômicas, controlando, regulando, criando regras, criando obstáculos. Tá? No liberalismo não existe isso. Em tese, não deve existir isso. Então, essa é uma teoria, é uma filosofia que vai ser desenvolvida no século XVIII. Então, ela faz parte desse movimento iluminista. Tá? Ela está dentro, o liberalismo ele está dentro desse contexto de luzes do uso da razão. Porque eu estar explorando um recurso é irracional, uma hora acaba. E aí eu vou fazer o quê? Quando acabar o ouro, a prata de tal região. Então eu tenho que começar a usar a minha razão para eu buscar a riqueza por meio da razão. Então, o seu início tem lá no século XVIII. Nós teremos o auge do liberalismo econômico no século XIX. Tá bom? É o auge, vai ser o século em que realmente o Estado vai intervir o mínimo possível. E nós vamos ver a sua crise no início, logo no início do século XX. Lá no ano de 1929, teremos o vídeo mais à frente, quando na cidade de Nova York a Bolsa de Valores quebra. Então, a grande quebra da Bolsa de Nova York, que vai iniciar o mundo na chamada Grande Depressão. Tá? Então ali é o final dessa experiência liberal. Então, a partir daquele momento, os estados vão rever essa liberdade e vão começar, cada um à sua maneira, veremos mais à frente, um meio de regular, controlar a economia. Tá bom? Então é bom a gente ter isso em mente. O século que se inicia as ideias liberais do liberalismo econômico vai ser o século XVIII. O século do seu auge, se consolidou essa ideia e essa prática. Século XIX e a sua decadência, início do século XX. Tá bom? Nós podemos dividir esse liberalismo econômico basicamente em duas correntes. Tá? Vamos vê-las aqui. Então, primeiro, nós temos a escola fisiocrata e depois temos a escola liberal clássica. Ambas vão ter uma coisa bem comum que a gente vai ver agora. Vamos lá. A escola fisiocrata, esse nome, fisiocrata, vem do poder da natureza, do físico. Fisiocrata, uma palavra grega, né, uma junção de duas palavras gregas, diz que o poder vem da natureza. De que maneira? Principalmente do campo, da terra. Então a terra é que vai dar o poder, a terra é que vai trazer as riquezas. Tá? Mas para esses fisiocratas, o Estado ele não tinha que regular nada. Tá? As próprias leis naturais vão ajeitando o mercado. Lembrando que dentro desses conjuntos de ideias iluministas, né, um pouco antes, nós temos o desenvolvimento da ciência, as teorias de Isaac Newton, com as leis da física. Então eles vão fazer uma adaptação para a economia, onde vão acreditar que existem também leis naturais que regem a economia. Vamos lá. Um primeiro representante dessa escola fisiocrata, nós temos François Quesnay. Tá? Desculpa, talvez, a pronúncia do francês, que né, pode ser a mais perfeita. Mas vamos lá. Quesnay, ele vai dizer que a riqueza ela vem da agricultura.
dos produtos agrícolas. Ali é a base da riqueza de uma nação. O poder está vinculado à terra. Tá? E o governo deveria ficar de fora dessa regulamentação. Tá? As leis naturais da economia vão reger o seu desenvolvimento. Um outro representante muito famoso vai ser Vincent Gournay, tá? Ele vai falar uma frase que é o deixa fazer, deixa passar. Laissez-faire, laissez-passer. Um termo francês que é a liberdade que eu tenho de produzir, a liberdade que eu tenho de fazer, de criar e passar. Laissez-passer. A liberdade que eu tenho de vender também. De eu passar, eu produzi a minha mercadoria, eu vendi e eu também passei por ela livremente. Esse tipo de liberdade que eles vão pregar. Tá? Só uma observação. Nós estamos falando, vamos contextualizar um pouco. Nós estamos falando de século XVIII, século XIX. Aqui no Brasil colônia, nas colônias da América do Norte, a mão de obra principal era a mão de obra escrava. Né? Existia escravidão. Então, notem, para e pensa. Eu quero toda uma liberdade econômica, eu quero toda uma liberdade de fazer, toda uma liberdade de passar, uma liberdade de vender, mas eu tenho homens escravizados, eu tenho mulheres, crianças escravizadas. Então, é para a gente pensar junto. Aqui não vou dar nenhuma resposta, mas vamos parar e pensar. Até que ponto era essa liberdade pregada pelos iluministas? Era uma liberdade para todos? Ou era uma liberdade apenas para a sua classe? E qual classe nós estamos falando? Da burguesia. Então, vários atores sociais ficavam de fora dessa liberdade. Será que essa liberdade também era pregada para os nativos americanos? Os indígenas? As mulheres? Será que as mulheres no século XVIII tinham essa liberdade de fazer? Tinham essa liberdade de passar? Laissez-faire, laissez-passer. Será que as mulheres tinham? Então, são questões. Então nós temos lá o lema, né, que vai surgir logo depois, impulsionado pelo iluminismo, que vai culminar na Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade para todos. A gente vai ver mais à frente quando a gente falar de Revolução Francesa. Tá bom? Então, o Quesnay, ele achava que a riqueza era oriunda da terra. Já o Vincent Gournay, ele vai falar que essa riqueza da terra, ela pode ser processada na indústria. Aqui, ó, temos aqui uma representaçãozinha: fazenda, terra, floresta também, com seus recursos naturais, não podemos esquecer. Ó, seus produtos sendo encaminhados, a matéria-prima sendo encaminhada para as fábricas. Então, ó, é o deixe fazer e o deixe passar, depois vai ser encaminhada para a loja. Então, para esses fisiocratas, nesse primeiro momento, é muito importante que vocês tenham em mente que a riqueza, ela é oriunda da terra. Os produtos primários e também até mesmo dos produtos processados pelas fábricas, mas oriundos da terra. E a segunda corrente? A escola liberal clássica.
Qual o nome? Clássico. Então, é o que vai ser hegemônico, né? Vai se tornar como padrão, né? Como modelo. Nós temos o seu maior representante, um escocês chamado Adam Smith. Então, Adam Smith, na sua obra mais famosa, né, A Riqueza das Nações, ele vai desenvolver uma teoria, e está aqui, ó, representado, olha a mãozinha aqui voando, ó, a mão invisível do mercado. Ó, até botei aqui as linhas como se fossem as linhas, né, de quem controla no marionete, né, só para a gente parar e ficar pensando um pouco, né. Então, essa chamada mão invisível do mercado, seria ela que iria regular as relações econômicas. Como? O preço. Para Adam Smith, os preços eles vão ser determinados pela livre oferta e procura de um produto. Quanto maior a oferta de um produto no mercado, menor é o seu preço. Quanto maior é a sua procura, as pessoas querendo comprar muito aquele mesmo produto, maior vai ser o seu preço. E aí o próprio mercado, a livre concorrência, vai regular esses preços. Então ele vai achar, teoricamente, vamos dizer, ó, aqui está a loja, ó. Então, para Adam Smith, o poder, ele não está só no campo, não está só na fábrica, nem só está no comércio. A economia, o poder, a riqueza das nações está desse conjunto de fazeres, desse conjunto de práticas. A riqueza das nações vem do trabalho. Vem do trabalho desde o campo, o trabalho nas fábricas, o trabalho nas lojas, dos fazendeiros, dos industriais, dos comerciantes. Desde o camponês, o trabalho do camponês, o trabalho do operário, proletário, e o trabalhador do comércio. Então, todos esses atores estão gerando riqueza. Tá? Então, para Adam Smith, essa mão invisível vai estar regulando todas essas práticas. Então, os salários vão ser obtidos através de acordos entre o empregado e o patrão. O governo não tem que intervir, o governo não tem que se meter nessas práticas, tem que deixar por conta da iniciativa privada. Esse é um outro valor extremamente importante para Adam Smith, a propriedade privada. Tá? O governo não tem o direito de atrapalhar a iniciativa privada do cidadão. Mas qual o papel do governo, então? O governo ele tem um papel de garantir a ordem. Então o governo ele vai controlar o Estado vai proteger contra ameaças externas, ele vai ser apenas um juiz nessas relações entre as pessoas, garantindo a ordem, garantindo a paz, garantindo o livre trabalho da classe burguesa, dos trabalhadores. Esse seria o papel do governo. Para os liberais, todas as práticas econômicas têm que estar na mão da iniciativa privada. Fábricas, lojas, escolas, hospitais, tudo nas mãos da iniciativa privada. E quem vai controlar isso tudo? Ninguém, ó. A mão invisível. Livre concorrência. Então eu tenho uma loja aqui que eu vendo sapatos. E mais à frente eu tenho outra loja que vende sapatos. Então,
a livre concorrência de preços vai fazer o preço ficar num preço médio, baixo, tá bom? Mas a gente vai observar que ao longo da história, isso muitas das vezes, essas práticas, ficam bonitas só no papel, porque vamos observar aqui o que acontece na nossa região. Se a gente parar e pensar e analisar, quando for abastecer o carro, olhar o preço do combustível em determinado posto, nós vamos conseguir ver que o preço praticado no posto X é o mesmo do posto Y, do posto B, do posto Z. Forma-se um acordo, uma coisa chamada cartel, onde eles vão controlar aquele preço daquela região. Então elimina a concorrência. E aí o pequeno proprietário lá, um posto pequeno, tende a quebrar se ficar fora desse acordo. Já numa outra região, a gente já começa a notar outros preços, mas também controlados por um grupo. Isso está errado. Segundo a teoria de Adam Smith, isso não deve existir. Deve existir a livre concorrência. E o Estado como fornecedor de garantias para que essa concorrência se efetue na prática. Tá bom? Então, essas práticas, elas vão influenciar o mundo durante todo o século XIX, tá? Mas, como eu falei lá no início para vocês, isso vai gerar uma crise que vai culminar com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tá bom? E aí, vão se questionar esse modelo. Nesse momento, a ascensão dos governos totalitários, que nós veremos ainda mais à frente, em outro vídeo, como o fascismo, como o comunismo, como o nazismo na Alemanha, vão ser modelos contrários a esse liberalismo, tá? Sendo que na década de 70 do século XX, 1970, devido a uma série de fatores, eu posso elencar aqui como a crise do petróleo, né? Houve uma crise, uma escassez de petróleo, foi até o que propiciou o programa do Proálcool aqui no Brasil, né? Brasil pioneiro, muito bacana a gente valorizar o que é nosso, o que nós conseguimos desenvolver. Então, haverá a crise do petróleo, uma nova crise do modelo de intervenção, porque a partir da crise de 29, o Estado, mesmo não sendo desses exemplos totalitários que eu dei para vocês, como por exemplo nos Estados Unidos, o governo vai intervir na economia, né? Nós veremos lá nos Estados Unidos o New Deal, uma série de atividades, uma série de atitudes do governo para motivar a indústria, para motivar a economia, mas através de iniciativas do governo, construção de estradas, hidrelétricas. E aí o governo está se metendo na economia. Só que com isso também os governos eles vão passar, vai ser desenvolvida uma coisa chamada estado de bem-estar social. O governo garantindo ao seu cidadão, à sua cidadã, direitos básicos, como uma educação pública gratuita, saúde pública gratuita. Em alguns países, esses governos vão começar a ficar endividados e aí vão começar correntes de pensamento a questionar isso. Será que é necessário o governo se endividar do jeito que está se endividando? Empresas públicas, será que o governo ele tem a necessidade de gerir determinada empresa? Então, a partir da década de 70, vai surgir uma nova corrente de pensamento econômico baseado naqueles princípios do século XIX, do século XVIII, da não intervenção do Estado na economia. O nome que nós daremos
a essa nova prática é neoliberalismo, o novo liberalismo, neo-novo. Então, a partir desse momento, muitas práticas do século XVIII serão ressuscitadas. Então, nós vamos ter um ponto de partida na Grã-Bretanha com a primeira-ministra Margaret Thatcher, a conhecida a Dama de Ferro. Tem até um filme muito bom, recomendo, né, com esse título, A Dama de Ferro. E ela, junto com o Reagan, nos Estados Unidos, vão dar o pontapé inicial dessa fase neoliberal, onde eles vão entender que há necessidade do Estado ser o mínimo possível, enxugar a máquina pública, reduzir a quantidade de funcionários públicos, reduzir a quantidade, se possível a zero, de empresas públicas, as chamadas estatais. Então, haverá um grande número de privatizações, isso a partir dos anos 70. Esse tipo de política chegou ao Brasil? Sim. Então nós vamos ter, a partir do governo do Fernando Collor, a implantação de práticas neoliberais na economia. E vamos ver a implementação ainda mais severa durante o governo do Fernando Henrique, até mesmo do governo Lula, onde existirão várias privatizações. Como o nosso cenário atual tenta se implantar novamente, né, e de maneira mais efetiva esse neoliberalismo, onde se prega a necessidade do chamado Estado mínimo, onde o governo ele tem que garantir apenas a ordem. A economia, olha aqui, ela voltando aqui, ó, a mão invisível voltando, a mão invisível vai gerar as relações, não só as relações de trabalho, econômicas, mas também as relações de trabalho, flexibilizando as relações patrão-empregado. Isso é o neoliberalismo. Então, o governo ele tem que estar preocupado apenas em garantir que o motor, né, o motor dessa economia esteja funcionando, mas a ordem ela vai se regular internamente. Então eu vou ter privatizações de setores estratégicos como energias, né, transporte, até mesmo educação, escolas todas privadas, saúde, tudo privatizado. Então esse é um resgate de práticas do passado. Então quando a gente ouvir falar esse nome neoliberalismo, é realmente o resgate de algo que já aconteceu. Tá bom? Espero que tenha ficado claro dentro desse vídeo, que a gente possamos ter junto encontrado resposta para algumas questões. E lembrando o resumo do que a gente falou aqui até agora. Liberalismo econômico, ele vai ser contrário. Então quando eu falo de liberalismo econômico, ele é contrário, ele é diferente, ele rompe com o mercantilismo, ele rompe, ele não quer mais aquelas práticas, porque no mercantilismo eu crio barreiras, eu protejo o meu mercado. Neoliberalismo, não há barreiras de mercado, os produtos fluem livremente de um país para o outro. Vai vencer quem tem um melhor preço, quem tem uma melhor qualidade. Livre oferta. Então, no mercantilismo, não. Eu tenho controle do governo. Eu protejo o meu mercado. No liberalismo, não. Meu mercado é livre, é aberto. No mercantilismo, eu tinha a riqueza baseada no acúmulo de metais. Aqui não. Eu vou ter uma primeira etapa do liberalismo. Os fisiocratas, onde a riqueza vem da terra, dos produtos da terra e dos produtos processados, tá bom? E depois eu vou ter, né, do conjunto de trabalho, mas sem o governo estar se mexendo, se metendo.
representado pela mão invisível, né? Representado por Adam Smith. Tá bom? Um abraço grande, até a próxima.